InterTV Rural. Oferecimento Crop Agrícola. Tudo para a sua safra. Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais o InterTV Rural. Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro, e a gente preparou um programa com muitas informações, novidades e aquela velha receita deliciosa que não pode faltar. Então se ajeita aí no sofá ou na sua rede, que o programa está só começando. Tem informação importante para agricultores do Rio Grande do Norte. O governo do estado ainda não realizou o pagamento da contrapartida do Garantia Safra. A Federação dos Trabalhadores Rurais cobra o pagamento desses valores. E mais, estudantes de uma escola pública de Sergipe produziram um avental térmico feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar. E no quadro Bom Que Só, a inspiração de hoje é a omelete, só que a moda nordestina. Vamos fazer numa frigideira com cuscuz e carne de sol e queijo coalho também, viu? Ficou curioso? Então fica ligado que o InterTV Rural está começando agora. A gente começa essa edição do InterTV Rural falando sobre um assunto que pode afetar milhares de agricultores em todo o Rio Grande do Norte. É que o governo do estado ainda não realizou o pagamento da parcela de Garantia Safra da contrapartida, referente a 2023-2024. O seguro garante um subsídio no valor de R$ 1.200 para os agricultores que tiverem perdas na produção. A gente tem outros detalhes com o repórter Pedro Trindade. Lamentável essa situação pela qual o governo do estado tem feito com que diversos trabalhadores tenham que vivenciar. Bom dia para você, Hugo Andrade, bom dia também para você que toma café da manhã com a gente. Chegue junto que vamos conversar com o presidente da FETARNE, a federação que representa os agricultores e agricultoras do Rio Grande do Norte. Erivando Carmo, bom dia, seja bem-vindo ao InterTV Rural. Esse dinheiro, na prática, ajuda em quê? Bom dia. Olha, na prática, o valor pecuniário do programa Garantia Safra, ele vem para amenizar a situação socioeconômica dos agricultores e agricultoras familiares que estiveram perca na sua produção, baseado na safra do ano passado, com as questões que envolvem as precipitações climáticas de chuvas, ou efeito também do sol, né, da temperatura. Então, esse valor exatamente vem para subsidiar essas pessoas, é um valor pecuniário de R$ 1.200, e o grande problema é que, infelizmente, até o momento, o Estado não cumpriu com seu papel de fazer o aporte do programa Garantia Safra, que é o que faz com que o programa tenha continuidade no Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, a nossa reivindicação é que o governo do estado cumpra com a sua parte, porque o programa funciona da seguinte maneira: o agricultor, ele adere ao programa pagando o boleto, o município paga a sua alíquota, o estado também faz o aporte estadual, o governo federal. Assim, os agricultores aderidos têm o direito a esse valor pecuniário de R$ 1.200 dividido em 5 parcelas, caso venha a ter perca na sua produção. Nós não gostaríamos de estar aqui fazendo essa reivindicação. Gostaríamos do programa resolvido, do aporte também, e os agricultores e agricultoras familiares do Rio Grande do Norte tendo essa segurança, tendo esse alento, porque eu tenho certeza que você, amiga e amigo telespectador, todos os dias, ao levantar, tomar o café da manhã, ao almoçar e jantar, exatamente esse alimento, 70% vem da agricultura familiar, é esse público que está prejudicado. São 135 municípios aderidos ao programa, são mais de 30 mil inscritos, e a perca para a economia do Rio Grande do Norte, se o aporte não for feito, é exatamente de mais de 30 milhões de reais. Portanto, a gente vem aqui fazer esse apelo aos órgãos do governo, ao setor financeiro, à secretaria, à CEDRAF, com quem a gente tem dialogado e solicitado por diversas vezes, e até agora o problema não resolvido. Desde quando esse atraso tem surgido e se tornado uma realidade?
Olha, isso se tornou mais agudo do mês passado para cá, quando nós verbalmente conversamos com o secretário da SEDRAF em relação a isso, e ele se comprometeu que no dia 20 do mês que passou, o aporte seria feito, depois foi adiado para dia 3, depois para dia 10, agora para, me parece que a próxima semana, e veja só, quando atrasa o aporte, o que pode ocasionar o seguinte, fica um prazo muito curto para as secretarias de agricultura dos municípios emitir os boletos para os agricultores pagar a sua alíquota e continuar no programa. Então, fica um prazo muito curto, atrasa também o valor, ou seja, atrasa também o recebimento do benefício. Ou seja, quando todos os demais estados do Nordeste estão recebendo, os agricultores e agricultoras que tiveram perca, o Rio Grande do Norte sabe só dar notícia, os agricultores e agricultoras familiares, e ficam prejudicados sem receber o benefício de um programa que é um direito para quem aderiu, que foi uma conquista da nossa luta, exatamente um programa que foi criado exatamente para amenizar as situações de secas que afetam a produção dessas pessoas. Ou seja, o governo do estado promete, mas não cumpre. Prazos foram apresentados, mas não foram executados na prática. Qual a justificativa que o governo apresenta? Olha, a justificativa que tem sido apresentada é exatamente a questão fiscal, né? A questão orçamentária do estado. Sabemos que esse problema não é do governo atual, mas quando se trata de um programa que sabe que todo ano vai precisar ter o aporte, é preciso que tenha uma certa organização orçamentária para quando chegar o período, exatamente o Estado já ter separado ali aquela alíquota para poder fazer o aporte. Então, assim, a gente faz esse apelo ao governo do Estado que nos próximos anos, porque todos os anos a gente solicita a plataforma da agricultura familiar, o Grito da Terra, a gente tem solicitado ao governo do Estado que tenha esse compromisso dentro do prazo estabelecido na lei que criou o programa. Portanto, é esse o apelo que nós faremos e esperamos que logo em breve esse problema esteja resolvido. Se não tiver, que possa negociar um prazo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas nós queremos a continuidade, a FETARNE quer a continuidade do programa Garantia Safra no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela participação. Acabamos de conversar com o presidente da federação que representa os agricultores e as agricultoras que atuam no campo do Rio Grande do Norte, a FETARNE, Elivan do Carmo. Muito obrigado pela participação e, claro, vamos seguir monitorando essa realidade vivenciada por tantos trabalhadores. Hugo, volto com você, desejando um bom domingo também para quem nos assiste. Por meio de nota, a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, a SEDRAF, reconheceu o atraso e informou que a nova previsão de pagamento é até o dia 20 de fevereiro. O valor da dívida não foi informado. E agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no Inter TV Rural, mas é só para você colocar aquele cafezinho na xícara. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, olha, porque ainda hoje a gente vai conhecer um grupo de estudantes de uma escola pública da rede estadual de Sergipe. Eles desenvolveram um avental térmico usando o bagaço da cana-de-açúcar. E já também, não sai daí, a gente vai ver a nossa receita do quadro Bom Que Só. O Inter TV Rural volta já. De volta com o Inter TV Rural, nessa semana aconteceu o primeiro dia da jornada de mecanização da agricultura familiar na comunidade Brinco de Ouro, lá em João Câmara. Ao longo da programação, o evento apresentou várias demonstrações práticas de maquinários de pequeno porte adquiridos por meio da parceria com a China. Além disso, os participantes tiveram acesso a orientações sobre o crédito rural do Pronaf, que oferece condições mais favoráveis para o financiamento da agricultura familiar. Também houve discussões sobre a transição agroecológica, incentivando a produção de alimentos saudáveis. De acordo com a SEDRAF, a Secretaria da Agricultura Familiar Estadual, a jornada de mecanização representa um avanço importante para o desenvolvimento da agricultura familiar no Rio Grande do Norte, trazendo uma série de benefícios tanto para os produtores quanto para as comunidades rurais.
E agora a gente muda de assunto. Olha, estudantes de uma escola pública da Rede Estadual de Ensino de Sergipe desenvolveram um avental térmico, usando o bagaço da cana-de-açúcar, fécula de mandioca e também chá de cravo. A ideia chamou a atenção em feiras de ciência pelo país. Alguns problemas, várias ideias e um projeto. Foi olhando para a comunidade escolar que um grupo de alunas decidiu ver o que tinha de material disponível para criar algo que ajudasse na proteção das merendeiras. E daí, elas encontraram este material aqui, o bagaço da cana-de-açúcar. Anne, Eloá e Lavínia são alunas do 2º ano do ensino médio do Colégio Ateneu. Foi observando e pesquisando que descobriram a principal motivação para o projeto delas. Esse projeto surgiu através de uma problemática que era invisibilizada aqui na nossa escola, que era a falta de proteção térmica adequada dos aventais de nossas profissionais da cozinha. Esses aventais eles eram feitos de plástico e de PVC. O avental de plástico e PVC, ele é um baixo condutor térmico, porém, ele é um material inflamável. Tipo, ao entrar em contato com chama, ele derrete, então podendo comprometer a saúde das merendeiras. Então, decidimos realizar a produção do avental que fosse biodegradável e sustentável. Antes da gente começar a confeccionar o avental, a gente foi procurar relatos. Então, a gente conheceu algumas das merendeiras, ouvimos vários sobre alguns acidentes que aconteceram com queimadura, com água, com contato direto com a panela, inclusive dessa merendeira que perdeu parte do seio. Esse foi o mais preocupante, o mais grave. Nós pensamos no desenho partindo dos aventais que elas já utilizavam, né, que eram os aventais de plástico PVC. Então, nós fizemos um molde com papel mesmo para poder fazer o molde no tecido de algodão. Então, nós tentamos fazer um molde de avental que pudesse ser utilizado por vários tamanhos, né, por pessoas de tamanhos diferentes. A ideia da cana-de-açúcar veio depois de muita pesquisa. Para criar as placas, elas aplicaram conhecimentos de química e de ciências ambientais para transformar o bagaço, frequentemente descartado, em proteção. Inicialmente, nós pegamos o bagaço da cana-de-açúcar nas feiras e percebemos que era um material muito resistente, que era um material que realmente era isolante térmico, então era necessário fazer algum tipo de tratamento para poder amolecer. Nós fizemos com o bagaço da cana-de-açúcar in natura, só que percebemos que ele não aderia à cola. Então, nós pesquisamos bastante na literatura, em vários artigos científicos e encontramos realmente o tratamento do hidróxido de sódio, que nos deu uma fibra muito mais maleável e que estava apta realmente para conseguir produzir a nossa placa. E com essa textura, o que fazer para dar firmeza às placas? E chega mais um ingrediente nessa receita, a fécula de mandioca. Após o uso da solução de hidróxido de sódio, elas perceberam a necessidade de um fungicida. E aí é que entra o chá de cravo. Nós colocamos em uma solução de chá de cravo, né, para que possa adicionar as propriedades fungicidas e antibacterianas para garantir que a nossa placa não vai ter mofo, nenhum tipo de micro-organismo. E elas estudaram até para quando a placa não puder mais ser usada. Fizemos 10 amostras de 19 gramas para enterrar no jardim da escola, para tirar uma vez na semana. Na primeira semana, obtivemos uma perca de massa de 10 gramas. Então, ele pesava 19 gramas e passou a pesar 9, comprovando que o material é sim biodegradável. E tudo que foi pensado, aplicado e testado virou um registro. Quando a gente começou a obter resultados, né, surgiram as propostas de a gente escrever o trabalho para a feira. E eu confesso a vocês assim, que foi um negócio muito gratificante, porque foram elas que escreveram. Elas fazem um relatório de tudo que fazem aqui no laboratório. Chega a hora de testar o que foi desenvolvido. Nesse teste, a placa é exposta a um maçarico. O termômetro marca a temperatura superior a 200 graus. Mas do lado contrário, a temperatura não chega a 60. Além disso, é possível verificar que o fogo não se alastra. Pontos para elas. O sucesso das placas foi tão grande que elas já participaram de diversas feiras pelo país. A Mostratec, ela foi uma feira internacional, então tinha gente de todo mundo lá, pessoas de fora do Brasil também, conhecendo o nosso projeto e achando o mais interessante possível. A experiência de conhecer projetos diferentes, de lugares diferentes, conhecer projetos até de fora do Brasil,
é uma experiência muito cativante. Eu sempre gostei muito de projeto, sempre gostei muito de ciência e realmente, para mim, foi muito diferente poder viajar com os meus projetos, os nossos projetos e perceber que tinha uma mão minha ali, que eu consegui mudar alguma coisa, que eu poderia realmente melhorar a vida de alguém com algo que eu fiz. Intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta com mais InterTV Rural. Daqui a pouquinho tem a nossa receita do quadro Bom Que Só. Não sai daí não que eu volto já já. Estamos de volta com o nosso InterTV Rural para todo o Rio Grande do Norte e tem gente de todo o canto do estado ligado aqui no nosso programa. Queria agradecer sempre o carinho e a companhia, a sua audiência também, você que acorda cedinho e manda mensagem para a gente com sugestões, dicas e também para receber o seu bom dia especial. Olha só, o nosso contato, se você quer entrar em contato com o InterTV Rural, é o 988561852. Ou você pode ligar também para a nossa redação 3064-1926 ou mandar um e-mail jornalismo.mossoró@redeintertv.com.br. A gente está aguardando a sua participação aqui no InterTV Rural. E chegou a hora do quadro mais esperado do InterTV Rural. A gente traz uma receita deliciosa que pode funcionar como uma refeição completa e muito simples de fazer. É uma omelete à nordestina, que o nosso chefe parceiro, Alexandre Dantas, chamou de frigideira de cuscuz com carne de sol e queijo coalho. É impossível não ser bom que só, viu? Mas vamos ver. A receita de hoje é uma preparação que nós desenvolvemos inspirados no preparo da omelete, mas que a gente vai utilizar ingredientes que são a cara do sertão. Uma frigideira de cuscuz com carne de sol e queijo coalho. Super fácil de fazer, saborosa e a gente ainda pode adaptar usando os ingredientes que tem em casa. Quer aprender como é que se faz? Então anota os ingredientes que a gente vai utilizar e vamos embora preparar com a gente. Nós vamos precisar de 8 ovos inteiros, 150 gramas de flocão de milho, 100 gramas de queijo coalho cortado em cubos, um pimentão verde pequeno cortado, leite o suficiente para hidratar o flocão, um tomate grande maduro sem sementes cortado, uma cebola de tamanho médio cortada, 200 gramas de carne de sol dessalgada, desfiada e refogada e 15 gramas ou uma colher de sopa de fermento químico em pó e cebolinha, azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Nós iremos começar o preparo da nossa receita hidratando o flocão de milho e nós vamos hidratá-lo com leite. Logo em seguida, quando esse flocão de milho ele já estiver hidratado, nós iremos utilizá-lo no preparo da massa. Então nós vamos começar aqui entrando com leite o suficiente para que ele fique bem hidratado. Nesse momento aqui, um parâmetro de hidratação seria, por exemplo, para uma xícara de flocão, para cada xícara de flocão utilizar meia xícara de leite. Consequentemente, para cada 2 xícaras, 1 xícara. Então, sempre a medida é uma unidade de medida do flocão e a metade dessa medida do líquido. Então, nós vamos reservar esse flocão e em um recipiente grande, onde nós iremos fazer o preparo de toda a massa, nós já iremos começar adicionando os ovos e nós vamos começar também a homogeneizar esses ovos para que eles fiquem um pouco mais aerados. A gente pode, inclusive, utilizar um garfo. Então, vamos aerar um pouco os ovos. E após a gente aerar esses ovos aqui, ou seja, batê-los por cerca de 1 a 2 minutos, consequentemente, esse aqui vai deixar a nossa massa um pouco mais leve. Nós já vamos temperar esses ovos com um pouco de sal, sempre lembrando que a gente vai utilizar algumas proteínas que já contêm sal, então a gente precisa ter um pouco de cuidado. Vamos entrar também com um pouco de pimenta. No caso aqui eu vou utilizar a pimenta do reino. Vamos entrar com um fio de azeite ou óleo, aproximadamente 1 colher de sopa. E vamos começar também a adicionar os vegetais. Vamos adicionar o tomate,
Vamos entrar com a cebola. Quem preferir pode utilizar a cebola branca. E após a cebola, nós já vamos adicionar o pimentão. Quem preferir pode utilizar o pimentão de outras cores. Vamos adicionar cebolinha. Quem gostar pode, inclusive, adicionar outras ervas aromáticas. Vamos entrar com a carne de sol, que está dessalgada, desfiada e também refogada com um pouco de manteiga e alho. Vamos adicionar o queijo coalho cortado em cubos. Vamos homogeneizar essa mistura. E após a gente entrar com a carne de sol, o queijo coalho e os demais ingredientes, nós já podemos ir finalizando a nossa preparação nessa primeira etapa. Nós vamos adicionar aqui o flocão de milho que já ficou hidratando. No início da nossa preparação a gente já começa hidratando o flocão e ele vai entrar aqui no final. E nós vamos entrar aqui também com o fermento químico em pó. Esse é o momento em que nós podemos fazer o ajuste do sal e da pimenta. A nossa aqui já está no ponto. Nesse momento aqui nós já podemos levar a frigideira para a gente começar a preparar já no fogo a nossa receita. Então vamos levar o fogão. Já aqui no fogão nós temos uma frigideira onde nós entramos com um fio de azeite. E aí o fogo ainda está desligado e nós vamos começar a adicionar a massa da nossa preparação aqui nessa frigideira. Então nós vamos começar a entrar aqui com a massa, sempre lembrando que a chama ainda está desligada. Então, dependendo do tamanho da frigideira, vai ser a quantidade de massa que nós iremos adicionar à nossa preparação. Nesse momento aqui nós já podemos ligar a chama do fogão. Nós vamos tampar, deixar essa chama no mínimo possível. Quando a gente perceber que a parte de baixo da nossa preparação já está levemente dourada, com a ajuda de um prato, nós iremos virar para que ela também fique assada do outro lado. Então vamos aguardar ela começar a ficar dourada na parte de baixo. E quando a gente perceber que a borda da nossa preparação já está ficando levemente dourada, é um dos sinais de que ela já está pronta para ser virada. A superfície também já começa a ficar firme. Para garantir de que a gente não vai quebrar, nós vamos utilizar um prato que já está untado. Nós vamos colocar ela com essa parte de baixo aqui na base do prato, colocar a frigideira por cima e voltar com ela para que ela também asse desse lado. Então nós vamos virar. E após nós virarmos, ela fica assim bem douradinha e é assim mesmo, ela deve ficar com essa casquinha assim por fora e bem suculenta por dentro. Nós vamos tampar mais uma vez e aguardar que ela fique dourada também o outro lado. É interessante a gente dizer também que nesse momento aqui ela vai demorar menos tempo porque ela já passou por um longo processo de cozimento. Então vamos aguardar ela ficar pronta também do outro lado. E pouco tempo depois em que ela ficou já virada, o outro lado também ela já está dourada, nós iremos já colocar no prato de servir e vamos repetir esse mesmo processo com a outra metade da massa. Essa daqui é uma daquelas receitas que vão bem do café da manhã ao jantar. Nós utilizamos uma frigideira de 22 centímetros de diâmetro e para essa quantidade de ingredientes rendeu 2 unidades. E quem quiser substituir a carne de sol que nós utilizamos, mas eu recomendo que faça com carne de sol, pode substituir, por exemplo, por frango. Façam que eu garanto para vocês que de um jeito ou de outro vai ficar bom que só. Então agora eu vou ficar por aqui degustando a minha e na próxima semana a gente já se encontra com mais uma receita utilizando os insumos da nossa terra. Tchau, tchau! E no nosso portal G1RN você rever todo o passo a passo dessa receita para anotar tudo, não perder nada e fazer aí na sua casa. Não só dessa receita, mas também de todas as outras que a gente mostra aqui no Inter TV Rural.
Bem, por hoje, nosso programa está chegando ao fim, está ficando por aqui, mas domingo que vem a gente volta a se encontrar. Informação é que não vai faltar para a gente trazer aqui reportagens especiais e também muitas dicas para você acompanhar tudo o que acontece no campo aqui no Rio Grande do Norte, no Inter TV Rural. Então, uma ótima semana para você, um bom domingo. Domingo que vem a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau. Inter TV Rural. Oferecimento Crop Agrícola. Tudo para a sua safra. Inter TV. Siga em frente. Siga com a gente.